Amém. Diz assim. Todos aqui com saúde e disposição para louvar e agradecer ao Senhor. Em especial, o grupo de embaixadores do Rei quer prestar esse culto de gratidão a Deus por 2 anos de aprendizado aqui no Vila Elisa, que eles vão levar, se parar hoje a embaixada aqui, eu tenho certeza que eles vão levar para o resto da vida, porque a palavra do Senhor é fiel e não volta vazia. E muitos deles têm aprendido como é ser um representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Claro que é um processo. Então eles vão continuar aprendendo. Se quiser parar, vai parar, mas vai sentir falta. Porque quem se alimenta da verdade contida na palavra de Deus, não se sacia, ele quer sempre mais, sempre mais. Diz Eclesiastes 3, versículo 11, 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, foi o que a gente comentou. Nós não conseguimos entender os planos do Senhor. Mas feliz é aquele que deposita sua confiança no Senhor. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê Deus trouxe até cada um de vocês aqui hoje. Talvez pense que foi só para ver o filho aqui à frente. Talvez pense porque não tinha nada para fazer em casa, mas saiba que Deus teve um propósito em trazer você aqui hoje. Falar um pouco da história dos embaixadores. É um grupo de meninos, uma organização que envolve meninos de 8 a 16 anos. Todo tipo de situação existe. Tem uns que são mais frágeis, tem uns que são fortes até demais. Mas a gente gosta de abraçar esses meninos em todas as suas diferenças e trazer para eles um aprendizado físico, porque eles treinam bastante o físico, moral, porque a gente ensina lições de moral, que é certo, que é errado, mas principalmente espiritual. O versículo que a gente leu fala que Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Então nós não queremos morrer, nós queremos ter a eternidade, mas só existe 2 eternidades, a Bíblia fala, ou no céu ou no inferno. E a decisão é a partir do momento que a gente sabe o que é certo e errado. Esses embaixadores já sabem o que é certo e errado, então eles já têm o direito, já têm a consciência perante o Senhor de escolher, como todos nós aqui já temos. Então, trabalho físico, moral e espiritual dos meninos, que serão, nosso objetivo, futuros homens de Deus. Os conselheiros que trabalham hoje sou eu, Wanderson, Aquiles, Felipe e o irmão Elias Borges. Ele não está aqui hoje porque ele está treinando o time que ele treina aqui na cidade. Tem ajudado bastante no esporte, é uma ajuda profissional, a gente agradece. E todos os outros conselheiros têm dedicado seu tempo, todos os sábados aqui, para estarem trabalhando com as crianças, aprendendo também, eles sempre ensinam algo pra gente. Mas é a alegria de servir ao Senhor que nos motiva a estar aqui. Certo? E sem mais delongas, nós vamos convidar agora a guarda-bandeira dos embaixadores do Rei. Ou então vamos chamar agora o embaixador Michael para entrar com a bandeira do hino nacional. Em frente. Atenção, alto. Apresentar a bandeira ao conselheiro Felipe. Aos seus lugares. Convido agora o embaixador Douglas, trazendo a bandeira da Bahia. Atenção, alto. Atenção, guarda-bandeira, sentido. Descansa. Pronto. Essa guarda-bandeira são os mais experientes. É Michael, Gabriel Jesus e Douglas. Agora, a gente vai convidar o grupo dos embaixadores do Rei. Vai ser do menor para o maior. E eles vão entrar marchando
ao som do hino dos embaixadores. Atenção, embaixadores, em direção à plataforma. Agora quero ver marchando aí, rachando o solo, hein? Mas estão marchando no mesmo lugar. Não parou. Atenção, embaixadores. Atenção, embaixadores. Alto. Atenção, embaixadores. Direita. Embaixadores, sentidos? Descansa! Pronto, irmãos, esse é o grupo dos embaixadores do rei. Está faltando alguns embaixadores, mas é normal. E aqui são os embaixadores que mais frequentam, ok? E vamos passar alguns comandos para eles, para que os irmãos conheçam melhor também. Mas antes disso, vamos convidar o embaixador Joãozinho, que é o maior de todos, de trás para frente, que ele vai colocar a flâmula aqui da embaixada no seu devido local. Atenção, embaixador João, em direção à frente, marche. João, apesar de ser pequeno, mas é um dos embaixadores que mais se destaca aqui na embaixada. Não tem uma missão que ele não cumpre todas as missões. Vamos apresentar o nome da nossa embaixada. Tem gente aqui que não conhece. É o segundo ano, mas tem irmãos novos aqui que não conhecem. Eu vou perguntar se eu responder no 5, hein? Lembra? Aquela dica. Qual o nome da nossa embaixada? Qual o nome da sua embaixada? Pronto. Embaixada Pastor José Infante Júnior. E nós homenageamos o pastor Infante porque ele também já foi embaixador na cidade de São Paulo, quando ele era menino. E ano passado ele esteve aqui conosco, esse ano não está porque está em conferência em Minas Gerais. Mas temos aqui o pastor Vitor também, que é o pastor da nossa igreja, o presidente da nossa igreja, o pastor brilhante também, Rodrigo, e muitos irmãos aqui também. E nós agradecemos a presença. E como eu falei no início, o principal convidado de honra é o nosso Rei Jesus, que está aqui, e fazemos tudo por Ele e para Ele. Os embaixadores têm 5 ideais também, a organização Embaixadores do Rei. E a gente trabalha nesse sentido, de construir meninos para não remendar homens. Entendam, a gente tem que construir os meninos fortes, para lá na frente não ter que remendar homens. E com isso a gente usa o quê? O estudo da Bíblia, a palavra de Deus, que não há erro, é perfeitamente porque é feita por um ser perfeito, que é inspirada por Deus, oração, missões, mordomia, que é servir a Deus. A gente aprende mais servindo do que falando de serviço.
e serviço real, que é servir ao próximo. A gente precisa servir ao próximo. Esses são os 5 fundamentos que a gente trabalha aqui na Embaixada. Muitos estudos, mas os fundamentos principais são esses. Agora a gente vai recitar a declaração dos embaixadores do rei, que explica muito também o que é essa organização. O que é um embaixador do rei? Um embaixador é aquele que representa Jesus Cristo aqui na terra. A quem deve o embaixador prestar contas? Ao rei de quem recebe a missão. E quem representais como embaixadores? Jesus Cristo, nosso rei. Qual o motivo do vosso serviço? O amor de Cristo. E qual é a vossa mensagem? Por Cristo, vós rogamos que vós reconcilieis com Deus. Agora eu vou convidar o embaixador Gustavo. Ele vai falar o versículo chave que tem a ver com esse. Gustavo Silva. Tá aí? Pronto. Passa à frente. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Amém. Então, essa é a mensagem dos embaixadores do rei. Que todos se reconciliem com Deus. Eles rogam, eles clamam e pedem isso. Também tem a última pergunta, diz o seguinte: qual é a ordem do rei? E eu vou convidar o embaixador Paulo para citar o versículo explicando qual é a ordem do nosso rei. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Então os embaixadores primeiro têm que obter o conhecimento sobre quem é Deus, para depois poder representá-lo. Eles têm feito isso. E essa é a ordem, né, do embaixador: representar Jesus Cristo aqui na terra, fazer com que as pessoas se reconciliem com Ele e também batizar, que seria no caso na igreja, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a observar as coisas que está contidas na palavra do Senhor. Agora eu vou pedir para eles se recitarem o tema dos embaixadores. Atenção para o último irmão a ouvir. Qual é o nosso tema? Tá fraco. Essa tropa aí é grande. Atenção, qual é o nosso tema? Pronto. Por Cristo. Lembre disso. Vamos cantar o corinho rapidamente. Pronto, os meninos estão aquecendo aqui, viu? Eles cantam bem mais forte que isso. E graças a Deus pelo corinho, pelo tema. Agora eu gostaria de convidar a parte mais especial da nossa programação. Já está chegando na parte final. Todo embaixador precisa ter um compromisso com o rei de quem recebe a missão. Nós vamos agora recitar esse compromisso. E eu sei que pode ter aqui, eu sei que tem alguns embaixadores também de outras épocas. E eu gostaria de convidar esses embaixadores a ficassem de pé para recitar o compromisso com a gente. De onde você está, você vai lembrar. Olá, o presidente da UNAD está ali também, foi embaixador comigo. Então vamos lá, vamos apresentar o nosso compromisso. Atenção, embaixadores, sentido?
para o compromisso. Atenção, embaixadores, prometo esforçar-me por uma vida digna de um embaixador do rei, guardar meus lábios da mentira, da impureza e de tomar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei na palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra. O movimento. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre. Terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei os meus erros, seguirei a Cristo Rei. E se assim não for, para que nasci? Atenção, embaixadores, descansa. Pronto, irmãos. Imagine a responsabilidade que não é cumprir esse compromisso. Então é por isso que eu estou a vida toda querendo decorar ele e cumprir. E é difícil, mas vocês conseguem, certo? Para seguir a Cristo não é fácil, mas é possível e vale muito a pena. Quem foi embaixador aí sabe, não esquece. Então eu peço a ajuda de cada irmão aqui em oração pela vida desses meninos, que Deus possa sustentar esse compromisso deles, que eles possam lembrar, os pais estão aqui, que os pais possam cobrar deles, certo? Uma atitude para ajudar a estabelecer o reino de Deus aqui na terra, ser honesto, guardar os lábios, que é muito importante, certo? A gente trabalha muito com eles aqui. Falar a verdade, custe o que custar, a gente fala muito com eles aqui, mas a gente sabemos que Deus tem um tempo para tudo. E a gente está plantando. E eu sei que os pais vão colher também, os irmãos aqui. E o mais importante é ver Jesus agindo na vida deles. Nós vamos agora convidar o conselheiro Aquiles para fazer uma oração. Pai querido, obrigado por mais um dia de adoração ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por ter morrido na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, pelo céu, por causa de Cristo. Que nesse dia, Senhor, nós possamos dedicar a nossa vida a Ti. Te adoramos, porque só Tu és Deus e será o nosso guia até a morte. Em nome de Jesus. Amém. Depois eles vão sair aos seus lugares, certo? A gente vai ouvir a palavra do Senhor com o irmão Demétrio. Mas antes eu vou convidar o pastor Vitor para orar pelo irmão Demétrio. E ao final, cada embaixador vai receber um brinde aqui, que é o compromisso em forma de flâmula, como essa aqui, ó, para botar onde eles dormem, lá na parede, que a Bíblia ensina a gente colocar na parede para ensinar nossos filhos. O compromisso vai estar lá. E os pais podem falar aqui, ó, você assumir esse compromisso diante do Senhor, guardar os lábios. Então você vai ter que guardar os lábios, para com essa boca suja. Você vai falar a verdade, você não vai mentir para mim não. Fala a verdade. Quem assumiu não foi diante dos homens não, diante do Senhor. O Senhor é justo, Ele cobra. Mas Ele também dá a condição de você fazer o que você prometeu. Certo? E cada embaixador vai levar e deixar lá na sua casa esse compromisso, para eles decorarem, não só decorarem, mas viverem o compromisso. Certo? Eu vou convidar agora o pastor Vitor e o irmão Demétrio, que possa vir aqui à frente também. Meus irmãos, meus amigos, comunidade aqui do Vila Elisa, eu como parte da igreja, como pastor, eu tenho aqui vários motivos de gratidão. Eu tenho uma gratidão pela vida de cada um desses rapazes. Saibam que a nossa igreja ora por vocês. Tem joelhos dobrados na nossa igreja pela vida de cada um de vocês.
Então vocês são muito importantes para a gente, viu? A gente tem a gratidão a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá aqui no Vila Elisa de podermos de alguma maneira trazer algo daquilo que nos abençoa para abençoar vocês também. Cristo tem sido com a nossa vida e Ele tem nos alegrado tanto que a alegria não pode ficar só com a gente não. A gente gostaria de trazer essa alegria para as pessoas daqui do Vila Elisa também. Como alguns aqui devem saber, estamos construindo um templo para poder nos reunir de uma forma melhor, para poder receber as pessoas aqui do Vila Elisa, e todos vocês são convidados. E eu tenho uma gratidão especial por essa equipe do Vila Elisa. Eu tenho uma gratidão aqui pela vida de Wanderson, de Deise, de Aquiles, de Felipe, pela vida de Alba, de Ângela, de todos aqueles que sábado após sábado, domingo após domingo e várias vezes na semana se dispõem a estar aqui para abençoar essa região. Minha oração é que Deus esteja fortalecendo, capacitando, dando sabedoria e dando vocês a alegria de ver esses embaixadores do Rei, as crianças, os adolescentes, as pessoas aqui, andando na presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Pai pela vida de vocês. Nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida desses rapazes que hoje estão se formando como embaixadores do Rei. Senhor amado, eu te suplico para que o Senhor dê a eles a alegria de representar Jesus Cristo onde quer que estiverem. Dê a eles a alegria de terem Cristo em suas vidas e em seus corações. Te agradeço, Pai, e peço pelos seus pais, pelas mães, pelos irmãos, pelos familiares. Alcança cada um, Pai, para que eles possam ter a alegria de Jesus Cristo em sua vida, assim como o Senhor concedeu essa alegria a nós. Pedimos para que abençoe Demétrio no compartilhar da Tua Palavra agora. Seja conosco, porque precisamos do Senhor. Em Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe. São embaixadores com base o embaixador João em direção aos seus lugares, sem cadência. Marche. Agora, irmão, rachando o solo, lembrando. Isso aí, a tropa do Senhor aí. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta tarde juntos como igreja do Senhor, com o propósito de louvar e adorar e bendizer um Deus que é santo, que é digno de honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. E nesse dia tão especial na vida dessa embaixada, onde nós percebemos as maravilhas que Deus tem operado nesse lugar, a nossa palavra, meus irmãos, é gratidão. Nós somos gratos a Deus, meus irmãos, por tudo que tem acontecido aqui nesse local, através dessa embaixada, através desse trabalho missionário, por todos os irmãos que estão aqui sempre contribuindo e ajudando. A honra e a glória, meu irmão, seja toda dada ao nosso Deus, que é bom e muito digno de louvor. Quando o Wanderson me convidou para estar aqui para falar para os embaixadores, meus irmãos, eu procurei saber o que significa a palavra embaixador, só para fazer uma comparação. Os meninos disseram muito bem, embaixador é aquele que representa o seu governo, é aquele que representa o governo aqui na terra, o seu governo aqui em outro país. Mas esse cargo é um dos cargos que são os mais privilegiados que tem, que está no topo da diplomacia e é muito cobiçado por todos os homens. Ser um embaixador é um cargo de muito prestígio e esses embaixadores, eles têm grandes privilégios. Mas e o embaixador do rei? O embaixador do rei é aquele que representa o reino do céu aqui na terra. Que privilégio, né, irmãos? Mas que responsabilidade. Esse reino para qual nós representamos é um reino eterno, que é de eternidade a eternidade, que subsiste por todos os tempos. Então é um privilégio ser um representante desse reino dos céus aqui na terra. Porque, meus irmãos, foi nos passado uma autoridade que foi dada por Deus ao nosso Rei Jesus. Essa autoridade, meus irmãos, ele nos diz ali em Mateus 28, no capítulo 18, quando ele diz
que foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ele não para por aí. Ele passa essa responsabilidade para nós, os representantes dele aqui na terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma promessa final que enche o nosso coração de alegria quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que privilégio é ser embaixador de Cristo. E quando Paulo recita aquele versículo aí em 2 Coríntios 2:20, é baseado nessa autoridade que foi passada a nós. De sorte que somos embaixadores, como se, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. É como Paulo estiver dizendo que Deus está usando a nossa boca para falar aos pecadores. E aí, meus irmãos, que responsabilidade? Nós temos então que andar como Deus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu. A responsabilidade é muito grande. Porque sem Jesus, nenhum de nós conseguiremos cumprir esses compromissos que foram feitos aqui com esses jovens. Porque esse compromisso não é só para esses meninos, para esses rapazes, mas para toda a igreja de Jesus Cristo espalhada em toda a face da terra. Como o Vance falou, não é fácil cumprir esse compromisso. Porque sem Cristo, meus irmãos, nós não conseguiremos, que ele mesmo disse, que sem mim nada poderei fazer. Então qual é o segredo? Andar com Jesus Cristo, caminhar com Jesus Cristo, no temor de Deus. Porque, meus irmãos, eu tenho experiência própria. Eu tenho 3 filhos. E meus 3 filhos foram embaixadores do rei, são embaixadores. Só que um deles se desviou pelo caminho. Enquanto nós temos aquele embaixador que levantou a mão aqui e declarou ali o seu compromisso, está cumprindo até hoje. Enquanto eu tenho outro que se casou, faz parte da igreja, também é embaixador representante, um dos meus filhos se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque ele não conseguiu cumprir aquelas promessas que ele fez ali naquele dia na embaixada. O que cabe a nós agora é orar. Eu e a mãe, nós estamos aí de joelhos esperando a volta desse nosso embaixador que está longe, mas eu creio em Deus que o dia ele voltará. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer então? É andar com Jesus Cristo. Por quê? Que muitos embaixadores na Bíblia, meus irmãos, erraram e ficaram pelo caminho, deixaram de obedecer. Muitas igrejas que foram chamadas de embaixadores de Cristo, como foi a igreja de Corinto, falharam também e ficaram pelo meio do caminho. E nessa tarde, então, eu quero trazer aqui para os embaixadores, esses jovens embaixadores, algumas orientações de Deus para que eles possam conseguir, com louvor, cumprir todos os objetivos e todas as promessas que foram feitas nessa tarde. Mas essas orientações não servem somente para eles, mas para todos nós que fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, onde veremos algumas orientações de Deus para nós, para os embaixadores que se formaram nesta tarde. Diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Que Deus possa completar essa palavra em nossos corações, já que o pastor Vitor já orou por nós. Bem, meus irmãos, antes de falar um pouco dessas promessas, eu quero falar para vocês a situação dessa cidade de Coríntios, pela qual uma igreja tinha sido instalada aqui pela graça de Deus, que eles foram chamados de embaixadores de Cristo, representantes de Cristo naquele local. A cidade de Coríntios, meus irmãos, é uma cidade muito privilegiada pela sua localização. Ela se encontrava num local que ficava entre 2 mares, o mar Egeu e o mar de Junco. Ela era banhada por esses 2 mares. Por causa dessa localização, ela se tornou uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, ela se tornou um centro comercial de muito destaque. Aquela cidade, ela era privilegiada que todas as embarcações que passavam ali pelo mar Mediterrâneo paravam por ali, atraídas pelo comércio. Pessoas iam e vinham, mas pessoas também ficavam. E os que ficavam traziam com vocês os seus costumes e também as suas culturas. Aquela cidade também, meus irmãos, era muito privilegiada porque ela assediava as Olimpíadas da época. E ali arrastavam grandes multidões atraídas pelos Jogos Olímpicos. Mas apesar de tantos privilégios, meus irmãos, aquela cidade de Coríntios era uma cidade subjugada pelo pecado e vivia debaixo de um jugo opressor da idolatria, do pecado, da homossexualidade, tudo quanto é tipo de depravação que os irmãos imaginam. E foi nesse cenário, queridos, que Deus resolve abrir uma porta de salvação naquela cidade. Um trabalho missionário do apóstolo Paulo, chegando ali, no final da sua segunda viagem, Paulo leva o evangelho àquelas pessoas, pregando o evangelho da salvação, e pessoas começam então a se converter.
E uma igreja é formada naquela cidade. Uma igreja é formada naquele lugar. Para quê? Para que eles pudessem influenciar, para que eles fossem representantes de Jesus Cristo ali naquela localidade. O apóstolo Paulo fica ali 1 ano e 8 meses, meus irmãos, ensinando, doutrinando, passando todas as orientações de Deus para aquela cidade. Só que quando ele parte dali para a cidade de Efésios, alguns anos depois ele recebe uma notícia que aqueles irmãos tinham desviado do caminho que ele tinha ensinado. Começaram a entrar algumas imoralidades no meio daquela igreja. Falsos mestres pregando de doutrinas diabólicas, ensinando falsos ensinos. E o pecado, toda a imoralidade entra de forma sorrateira na vida daquela igreja. E aqueles irmãos que foram chamados ali como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo para influenciar, eles acabaram sendo influenciados pelos pecados, pelas aquelas coisas que não eram boas aos olhos de Deus naquela localidade. O que aconteceu então? Então Paulo começa a tratar aquela igreja. Aquela igreja estava tão em pecado, meus irmãos, que estava havendo ali fornicação, prostituição, tudo quanto é tipo de pecado que é abominável aos olhos de Deus. Então Paulo chega aqui na carta de 1 Coríntios e faz uma lista de pecados que não é bom aos olhos de Deus, dizendo: não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E no 11 ele diz: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados no nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, Paulo chama aqueles irmãos agora ao arrependimento, porque eles tinham que ser diferentes. Eles foram chamados ali naquela cidade para ser luz, sal, luz do mundo, sal da terra, para resplandecer no meio de uma geração que estava corrompida pelo pecado. Então, meus queridos, Paulo então volta então aqui e diz àqueles irmãos no capítulo 5, versículo 17, dizendo: se alguém aí está em Cristo, tem que ser nova criatura, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele, meus irmãos, que está em Cristo, ele tem que viver em novidade de vida. Aquele que mentia, não minta mais. O que roubava, não rouba mais. O que prostituía, não prostitua mais. Porque aonde abundou o pecado, superabundou na graça de Deus. Então, quais são os conselhos que Paulo traz para aquela igreja? Quais são os conselhos que Paulo traz para aqueles embaixadores? Está aqui no capítulo 6 da carta aos Coríntios, a partir do verso 14, dizendo: não prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Paulo falando aqui do jugo desigual, meus irmãos. Crente com ímpio, que não é bom aos olhos de Deus. No 16 ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus diz: nele habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo: sai do meio deles, embaixadores de Cristo, jovens que estão começando a sua caminhada cristã. Cuidado com as más amizades, cuidado com as influências que não te levam a nada, porque o verdadeiro amigo é aquele que te leva para o pé do Salvador. Porque, meus irmãos, as amizades têm levado os nossos jovens, têm levado as nossas crianças, meus queridos, que estão sendo influenciados, não só pelas más amizades, mas por esse mundo corrompido pela qual estão envolvidos. Sai do meio deles, diz Paulo. E aqui ele fala no 18: e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E no 7, meus irmãos, ele fala: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. E é sobre essa santificação, queridos, que eu quero falar nessa tarde para os embaixadores e para toda a igreja. De forma bem simples, já que eles são tão jovens, e essa palavra santificação é uma palavra tão, assim, que às vezes até dá medo nas pessoas. Mas eu quero falar em quatro verdades sobre santificação, para que vocês possam aprender a andar no meio de uma geração que está corrompida, nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Jesus Cristo e sendo bons representantes de Deus aqui na terra.
Para falar de santificação, eu quero falar o que é santificação. Quando começa a santificação? Por que a santificação? E como aperfeiçoar a nossa santificação? Primeiro, meus irmãos, santificação é um processo que tem que haver na vida de todo o crente em Jesus Cristo. Tem que haver a santificação, meus irmãos. Porque santificação, ela não é a perfeição, mas ela é um processo diário que tem que haver na minha vida e na vida de todo aquele que um dia aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas o que é santificação, então? Santificação, queridos, é o desejo de separar-se das coisas que não agradam o nosso Deus. Separar-se, meus irmãos, dos nossos pecados, que antes nós fazíamos e que hoje não fazemos mais. Mas, como assim, meus irmãos? É tentar ser melhor hoje do que você foi ontem, ou tentar lutar para ser melhor amanhã do que você foi hoje. Como se fosse uma grande escada, e cada dia subiremos um degrau por dia, nesse processo de santificação. Mas quando começa a santificação? A santificação ela vai começar, meus irmãos, na vida daquele que teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, na vida daquele verdadeiro crente em Cristo. Esse desejo vai brotar em nosso coração, esse desejo de separar-se das coisas que não agradam o nosso Deus, meus irmãos. Como eu citei, aquele que mentia não vai mentir mais não, o que roubava também não vai roubar não, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso então é santificação, meus irmãos. Santificação começa no ato de uma real conversão. Mas continua a pergunta: por que a santificação? Porque a santificação, os queridos, não é uma opção, mas é uma condição. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, versículo 14, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, queridos, temos que viver essa santificação sim, porque sem santificação não nos veremos a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma pequena ilustração de forma bem simples, para que vocês possam entender como isso funciona. Eu quero usar a minha vida nessa ilustração. Antes de conhecer a Jesus Cristo, a minha vida era como um quarto bem escuro. E andar no quarto escuro é a certeza de se esbarrar nos móveis que estão dentro daquele quarto. E quando eu andava, meus irmãos, eu me esbarrava, mas não percebia. E às vezes até doía. Mas com o tempo eu não sentia, mas só os impactos malignos. Eu batia o joelho na cabeceira da cama, esbarrava no guarda-roupa e na penteadeira. Essa escuridão, esse quarto escuro, eram as trevas que eu andava, meus irmãos. Eram aquelas trevas onde eu estava inserido. Esses móveis que estavam dentro do quarto escuro eram os meus pecados que eu não conseguia enxergar. Eu não via, eu me esbarrava e sentia esses impactos malignos. Mas o dia que eu conheci a Jesus, Ele me disse assim: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Naquele momento, meus irmãos, eu fui naquela palavra, e Jesus Cristo imediatamente colocou no meu quarto escuro uma lâmpada de 60 watts. O que eu fiz então, irmãos? Eu passei a perceber e ver os móveis que estavam ali, e não batia mais nos móveis, eu me desviava deles. Eu me desviava daqueles pecados que antes eu fazia, e não faço mais, porque eu comecei a me desviar. E com o tempo, meus irmãos, Jesus Cristo mudou a lâmpada do meu quarto. Ele botou uma lâmpada de 120 watts. E aquela lâmpada de 120 watts, meus irmãos, fez com que eu visse mais claramente os meus pecados. Eu comecei a ver então aquela sujeira que estava debaixo da cama, que estava no canto da parede. O que eu fiz então? Me incomodei e peguei uma vassoura e comecei a varrer aquela sujeira, meus irmãos, que antes eu não via. Pecados ocultos que estavam em mim que eu não percebia, mas aquela lâmpada de 60 watts fez com que eu começasse a enxergar. E quando eu estava fazendo isso, eu estava confessando os meus pecados, porque a Bíblia diz que com tua boca confessar esses pecados. Jesus Cristo é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todas as nossas iniquidades. Mas não parou não, meus irmãos. Ele mudou a minha lâmpada, agora para 180 watts. Aí agora eu passei a perceber aquela poeirinha que estava em cima da penteadeira, que estava na porta do guarda-roupa. Sabe que pecados eram esses, meus irmãos? Aqueles pecadinhos de estimação que estavam dentro de mim, que eu gostava de fazer e continuava fazendo. Pecadinho de estimação, mas que não agradava a Deus, porque Deus, para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão, é um só. E eu me incomodei e comecei a espanar aquela penteadeira, tirar aquela poeirinha, tirei esses pecadinhos que antes eu gostava de fazer e não fiz mais. Meus queridos e amados irmãos, por que Jesus Cristo não botou logo a 180 watts? Porque Ele sabia que eu não suportaria ver a maldade que existia em mim, os pecados que existiam em mim. Então Ele fez
gradualmente, devagar, como um processo na nossa vida. Isso é santificação. Amém, amados? Então, meus queridos, devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas por que a santificação, meus irmãos? Continue perguntando. Porque a santificação é uma característica do Espírito de Deus. E qual foi a promessa aqui? Que Ele nos chamaria de filhos e nós nos chamaríamos de pai. Então, meus irmãos, qual é a maior alegria de um pai? Eu, por exemplo, quem é pai aqui, levanta a mão. Ô mãe, sabe qual é a minha maior alegria, meus irmãos? Eu tomei o pouco. Quando os meus filhos nasceram, os 3, e quando alguém chegava na beira do berço e falava assim, esse é a cara do pai, o nariz é do pai, a mãe fechava uma cara, eu ficava alegre, porque parecia comigo. Então me alegrava porque meus filhos se pareciam comigo. Assim é o nosso Deus. A alegria do nosso Deus é que seus filhos se pareçam com Ele, meus irmãos. Então por que Deus... Lá em 1 Pedro 2, capítulo 1 Pedro 15, assim como é santo aquele que vos chamou, sedes também santos. Santos em toda a vossa maneira de viver, santo em toda a vossa maneira de andar, de falar, de agir, de se portar, até de se pentear. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças ao nosso Deus, porque essa santificação não vem de nós não, irmãos. Essa santificação vem do próprio Deus, vem do Senhor. E lá em Levítico 11:44 ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo, e eu mesmo vos santificarei. Sede santos. Então é Deus que nos santifica. Mas como foi isso? O dia que ouvimos o Evangelho, a palavra da verdade, e nele nós temos crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E é esse Espírito Santo que nos santifica, meus queridos, porque Ele é que aponta o nosso erro, é Ele que aponta o nosso pecado. Então, meus irmãos, santificação também é uma característica da família de Deus. Por isso que devemos viver em santificação, para cumprirmos todos os compromissos que eles fizeram, que também é nosso, que é da igreja de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo também orou pela nossa santificação. Lá em João 17, nós iremos encontrar uma das mais belas orações de toda a Bíblia. É chamada de oração sacerdotal. E Cristo não orou para o mundo, mas orou para os seus discípulos também por nós. E o que Cristo diz naquela oração? Ele diz assim: Pai, eu envio-os ao mundo. Eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Porque eles não são desse mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na sua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Assim como eu me santifico a mim mesmo, santifica-os, Pai, na sua verdade. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus é a verdade. E Cristo orou por a nossa santificação. Então, última pergunta: como prosseguir em santificação? Fazendo o que Jesus fez. O que Jesus estava fazendo? Orando por nós, orando pelos seus discípulos, orando por aqueles que ainda iam crer nele pela sua palavra, orando por nós, meus irmãos, a igreja que está aqui hoje representada. Cristo orou por nós, orou pela nossa santificação. Então, meus irmãos, o segredo da santificação, primeiro, oração. Mas por que oração? Porque a oração nos traz aproximação do nosso Deus. Porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele conhece cada coração, sabe o que é melhor para nós, mas mesmo assim Ele quer essa intimidade, essa aproximação, meus irmãos. Certa vez, os discípulos vendo Jesus orar, falou assim: Senhor, ensina-nos a orar assim como o Senhor ora. Eles eram judeus, eles faziam parte da sinagoga, eles oravam 3 vezes por dia, mas eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Mas como? Com essa aproximação, com essa intimidade, de chamar o nosso Deus de Abba Pai, de Paizinho amado, de ter que ficar face a face com o Senhor. E Cristo orava assim, meus queridos. Então eles ensinam: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em oculto. E o seu Pai que vem em oculto, Ele te esclarecerá. Então o primeiro segredo da santificação é a oração. E o segundo, meus irmãos, é a palavra. Porque a palavra é a verdade. Assim como Deus está com os ouvidos atentos à nossa oração e nos ouve, meus irmãos,
Ele também quer falar. E Ele só vai falar através da sua palavra. E a Bíblia, meus queridos, é a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, é o nosso manual de instrução. A Bíblia, meus queridos, é a nossa busca. E a Bíblia, meus amados, é a carta de amor escrita aos nossos corações. Então, meus irmãos, o que é santificação? Nós ficamos sabendo. Por que a santificação? Quando começa a santificação e como prosseguir em santificação? Só através da oração e do estudo da palavra. Mas hoje basta para os embaixadores. O assunto de santificação é um assunto muito abrangente. E eu poderia ficar aqui a tarde toda até escurecer falando de santificação. Mas eu não posso, meus irmãos, sair daqui nessa tarde sem antes dar uma palavra para vocês, irmãos. E se tiver algum pai de embaixador aqui. Mas primeiro, meus irmãos, eu quero falar para vocês que eu quero começar falando dessa verdade de Jesus Cristo, que é a sua palavra. É o único argumento que eu tenho, a palavra de Deus, que é a verdade. E essa palavra, meus irmãos, tem verdade para vocês. Verdades que Deus quer que vocês saibam. Por isso que Ele elegeu esses embaixadores. Por isso que Ele elegeu a igreja como seus representantes, para ser a sua voz no meio de uma geração que está perdida e corrompida pelo pecado. Mas que verdades são essas que Deus quer que você saiba? Está na palavra de Deus. Mas para tanto eu preciso perguntar a vocês. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim ou não? Graças a Deus. Aí sim, meus irmãos, eu vou ter toda a liberdade de falar o que Deus quer que vocês escutem, o que Deus quer que vocês ouçam. Em primeiro lugar, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para você. Uma mensagem de amor e de esperança. Essa mensagem, ela atravessou séculos. Ela mudou circunstâncias. Ela mudou o rumo de uma história. Ela transformou nações. Essa palavra é tão convincente, tão poderosa, que ela teve o poder de mudar corações de homens e mulheres que estavam perdidos. E porque eles aceitaram ao Senhor Jesus, porque eles creram nessa palavra, eles sofreram perseguições. Foram lançados nas arenas para serem devorados por animais selvagens. Foram mortos, apedrejados, presos, crucificados de cabeça para baixo e até decapitados. Mas o mais interessante, que nenhum deles negaram o Deus dessa palavra. Por isso que essa palavra de Deus é poderosa. E Deus, meus irmãos, no seu infinito amor, Ele teve o cuidado de proteger, de guardar, para que chegasse até a mim e chegasse até você. E lá tem as verdades que você precisa saber e Deus deseja que você saiba. E a primeira verdade é que nós todos, você e eu, nós somos pecadores e precisamos de salvação, meus queridos. A Bíblia diz lá em Romanos 3, versículo 10, que esse Deus de amor, Ele olhou para o mundo e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. E esse pecado entrou no mundo, diz Romanos 5, versículo 2, por intermédio de um homem. Por intermédio de um homem, todos pecaram. E o pecado veio com a morte. E essa morte veio acompanhada. E essa morte é um intruso indesejável na vida de cada um de nós. Porque nós não fomos criados para morrer, mas para viver eternamente ao lado de nosso Deus. Então você precisa saber disso, gente. Precisamos de salvação. Lá em Hebreus 2, no versículo 2, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos, se desconsiderarmos essa tão grande salvação que foi anunciada primeiro pelo próprio Deus e depois por aqueles que ouviram e a testificaram? Meus queridos e amados irmãos, mas a boa notícia é a segunda verdade que Deus quer que você saiba, que essa salvação já foi preparada para você antes da fundação do mundo, antes que o mundo viesse a existir. E quem preparou foi o próprio Deus, esse Deus de amor. Ele preparou a sua salvação. Você só precisa tomar posse, você só precisa crer que existe uma salvação. Então, meus irmãos, quem é a sua salvação? A sua salvação é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa dádiva de Deus que Ele criou para nós, o que Ele tinha de melhor. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas de tal maneira, meus irmãos, com tanta intensidade, que Ele deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A terceira coisa que Deus quer que você saiba, mas rapidamente, depois que eu estou encerrando, eu não posso sair daqui sem deixar isso com vocês, é que nós que somos pecadores não podemos salvar a nós mesmos, porque o salário do pecado é a morte, o pagamento pelos nossos pecados é a morte,
Mas a minha morte, a sua morte não pode apagar os nossos muitos pecados. Foi por isso que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, queridos. Foi por isso que Cristo teve que derramar o seu sangue, pagar uma dívida que era impagável. Nós não podíamos pagar os nossos pecados, porque somos pecadores. Mas Ele pagou na cruz. Quando cravou na cruz o escrito disse: Tetelestai, está tudo consumado. Meus queridos e amados irmãos, quando olhamos para a cruz, nós podemos ver e perceber como é maligníssimo os nossos pecados, ao ponto do próprio Pai, quando Cristo estava recebendo sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, Deus virou o rosto do seu filho. Houve trevas, a terra tremeu. Por quê? E Cristo clama: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque nossos pecados estavam todos sobre Ele. Aquele castigo que nos fosse a paz estava sobre Ele, meus irmãos. Porque o nosso pecado é maligníssimo, ao ponto do próprio Pai abandonar seu filho na cruz por causa de nós. Porque nós fomos amparados, porque Jesus morreu por nós, meus irmãos. Então, queridos, a quarta e última coisa que você precisa saber, e é um fato: Jesus Cristo vai voltar. É um fato. O homem creia ou não, ele vai voltar. Agora o dia, nem eu nem você não sabe. Pode ser daqui a 5 minutos. E a pergunta é: você está preparado? Porque lá em Hebreus está escrito: ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte vem o juízo. Assim como Cristo se entregou uma única vez para tirar os pecados de muitos, mas Ele voltará a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, mas tem um probleminha. Quando Cristo voltar, Ele não vai voltar mais para tirar pecados, mas para tirar pecadores que são remidos e lavados com o sangue do Cordeiro, e para os que aguardam a Ele para a sua salvação. Então, meus queridos, pense bem nisso. Hoje é o dia da salvação. Hoje você pode tomar uma decisão do lado de Cristo. Hoje, meus irmãos, você pode fazer parte dessa família de Deus. Você pode passar a ser um representante de Jesus Cristo aqui nessa terra. Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus. E se nessa noite, nessa tarde, meus irmãos, nós estamos aqui, se você entendeu essa mensagem e aceita tomar uma decisão ao lado de Cristo, o dia da salvação é hoje, meus irmãos. É o único momento que devemos ter pressa, é de aceitar o Senhor como nosso Salvador. E se há alguém aqui nessa tarde que ainda não teve um encontro com o Senhor e aceita Cristo como seu Salvador, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Há alguém? Há alguém aqui nessa tarde? Meus queridos, Cristo diz em sua palavra que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também me negarei diante dos anjos do meu Pai. Eu não quero insistir. Eu tenho 2 crianças, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ama alguém? Algum adulto, algum pai? Graças a Deus. Meus irmãos, eu me lembro que a minha primeira pregação, só teve uma criança que aceitou a Cristo. E essa criança está firme no Senhor até hoje. Então louvado seja Deus pela vida dessas crianças. Eu quero encerrar, como eu quero antes, uma palavra, agradecendo os irmãos pela oportunidade, mais uma. E essas crianças que levantaram as mãos, vamos orar por você. Todos vocês que confirmaram que é salvação. Há mais alguém? Graças a Deus, ó. Que beleza, ó. Meus irmãos, eu posso contemplar aqui com os olhos da fé uma grande igreja para mim. Com os olhos da fé. E essa embaixada, com os olhos da fé, sairão grandes missionários, evangelistas, pastores e diáconos, porque Deus está conosco. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Irmão Demétrio, obrigado, pode ficar aqui com a gente. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso devemos realmente estar sempre alegres. Vamos curvar nossa cabeça e orar nesse momento. Deus amado, poderoso Senhor, é uma alegria, Pai, que nós estamos em Tua presença, porque a Tua palavra, Deus, foi dita, foi lida, foi explanada. Tu tocaste, ó Pai, o coração desses jovens aqui à frente e de mais outros, ó Pai. E sabemos e cremos, ó Deus, que Tua palavra não volta vazia e houve salvação nessa casa aqui hoje. E sabemos, ó Pai, que é do céu
também está em festa, porque a tua palavra nos diz isso. Os que aceitarem Jesus Cristo, sinceramente, ó Pai, existe festa no céu. E a alegria do Senhor, Pai, é tão grande como a nossa aqui. Que o Senhor possa continuar a trabalhar na vida do irmão Demétrio, que ele possa espalhar o bom perfume de Cristo em qualquer lugar que ele vá. E essas pessoas que aqui aceitaram, confessaram publicamente, que o Senhor possa estar fortalecendo o coração delas. Que o Senhor possa, Pai, dar forças e que o Senhor possa, Deus, endireitar os caminhos, ó Pai, para que possamos andar representando dignamente o Senhor Jesus aqui na terra. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá e possamos, ó Pai, a tempo sempre escolher algo que te agrada. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os embaixadores podem sentar. Eu vou pedir para o irmão Demétrio ficar aqui, convidar o pastor Vitor rapidamente, a gente encerrar essa parte. Logo após vai ser oferecido um lanche para os irmãos, pode ficar aí um delicioso cachorro quente, vai ser rápido. E agora a gente vai finalizar só entregando aqui uma lembrancinha dos embaixadores para o pastor Vitor e para, representando aqui a igreja, e o irmão Demétrio que atenciosamente nos atendeu. Eu vou convidar aqui agora o embaixador Samuel, vai vir rachando o solo aí para entregar. Atenção, embaixador, direção à frente, marcha! Sentiu a firmeza, pronto. Atravessa aí tudo, vai rompendo. Alto. Pronto, aí tem um para o pastor e uma lembrança. Cumprimento o pastor Vitor e o irmão Demétrio. Aí tem a foto de todos, pode retornar ao seu lugar, Samuel. Obrigado. Dois, pronto, no padrão. Agradecemos a participação de Samuel. E a lembrança aí é uma foto de cada embaixador para os irmãos ter o compromisso de estar orando. A gente carece muito. Certo? Nós agradecemos a Deus em primeiro lugar, aos pastores, aos pais responsáveis que vieram, aos líderes, aos intercessores, que são muitos, aos voluntários e aos colaboradores em geral. A Alba e a Ângela também que estão aqui à frente. Todos os irmãos que têm envolvimento nesse trabalho. Muito obrigado. Que Deus recompense grandemente aos irmãos. Oremos. Querido Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Pai, que está aqui reunido, aprendendo e compartilhando a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada pessoa que está aqui, cada um que ouviu da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar, Pai, as vidas que estão aqui todo sábado dedicando, trabalhando para Ti. Essa obra é Tua, somos Teus servos, meu Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando essas crianças que estão aqui também todo sábado, abençoando, livrando-as do mal. Assim agradecemos, Pai, por mais essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vocês fazem parte da igreja e aí eu quero lembrá-las, todos que estão aqui, que o próximo domingo, 4 horas da tarde, nós temos culto. E todo mundo, tá bom? Tá convidado e convocado a fazer parte. As crianças ficam lá na sala delas e nós adultos ficamos aqui para juntos louvarmos a Deus e aprendermos da sua palavra. Então, próximo domingo, 4 horas da tarde, culto aqui no Viraliza. Obrigada, viu? Deus abençoe cada um. Os embaixadores do rei. Porque foi lá,